Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma dica do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e eu trouxe uma dica para vocês aí de ciências, então fiquem ligados. E na nossa dica a gente vai ver alguns dos mecanismos de adaptação dos animais. São algumas estratégias aí que eles adotaram, para garantir a sua sobrevivência aí no meio ambiente. Você sabe que o meio ambiente ele vai fazer pressão, constantemente, e esse ser vivo ele precisa de algumas estratégias ali, alguns mecanismos para ele sobreviver. Então vamos observar. O primeiro que você visualiza comigo é defesa. Olha só, a gente está visualizando aqui nessa imagem, nós temos aí as serpentes, representadas aqui na nossa imagem. E o que acontece? Algumas dessas serpentes, elas são venenosas, elas vão ter ali um veneno justamente para elas se defenderem, certo? Então quando elas se sentem ameaçadas, tem um possível predador ali próximo a ela, invadir o seu território, ela vai atacar, ela vai dar o bote e vai inocular ali o seu veneno, porque é uma forma dela se defender. Nós também vamos visualizar aí, a alimentação, Como nós já vimos, existem seres vivos com alimentação diferenciada. Nesse caso aqui, a gente está observando um cavalo, e como nós sabemos, os cavalos eles são herbívoros, eles vão se alimentar de capim. Então observa aqui, esse cavalo está mostrando para a gente seus dentes, E eles são todos iguais ali, nessa porção frontal, todos da frente, eles têm esse formato de serra, porque eles vão funcionar justamente para cortar esse capim para que ele consiga se alimentar. No caso de um outro animal, um leão, por exemplo, o leão ele tem aquelas presas, pontiagudas ali, como se fossem facas, justamente para que ele possa perfurar a carne do animal, porque a gente sabe que o leão ele é carnívoro, ele vai precisar abater a sua presa para ele poder se alimentar. Então, são também mecanismos aí de adaptação. Um outro exemplo que nós temos aí esse macaquinho, falando para a gente um pouco mais do ambiente. Ele vai precisar se adaptar ali ao ambiente. Nesse caso, como nós sabemos, os macacos, eles vivem ali nas copas das árvores. E eles têm a sua cauda. Essa cauda ela é um tipo de cauda preênsil, que ela vai funcionar ali como um quinto membro. Ela vai justamente auxiliar na locomoção desses animais, no caso desses macacos, quando eles estiverem pulando ali entre os galhos. Observa como ela está enroladinha aqui no galho, justamente para dar esse equilíbrio e esse suporte aí nesse momento da sua locomoção. Então a gente pode observar um pouco mais desses mecanismos e a gente vai continuar visualizando esses mecanismos aí de adaptação. E agora para a gente falar um pouco mais ali sobre os mecanismos de adaptação, a gente está num cenário completamente diferente, A gente está num deserto. E como nós sabemos, os desertos são regiões ali que têm condições extremas, de temperatura, por exemplo, tem pouca vegetação, como a gente está visualizando, E os seres vivos que vivem aqui nesse local, tanto os vegetais, quanto os animais, eles vão precisar de estratégias diferenciadas. Vamos ver aí alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, aí o camelo, e como nós sabemos, o camelo, ele é um animal bem característico aí dessa região, Como a gente pode visualizar, esse camelo ele vai ter uma pele bem grossa, uma pele bem mais espessa, justamente para evitar com que ele perca água, Ele consegue também armazenar um pouco de água aí no interior do seu corpo, e ele pode até passar um longo período de tempo aí sem tomar água. O outro exemplo que a gente visualiza aqui é o escorpião, Esse escorpião ele tem aí esse exoesqueleto, que é essa carapaça ali rígida, justamente para evitar com que ele transpire e também perca aí água para o ambiente. E ele vai ficar sempre escondido ali, enterrado dentro da areia, justamente para ele se proteger desse calor. Então a gente pode observar também essas estratégias nos ambientes diferenciados ali da natureza. E assim finalizamos nossa dica do Contraturno Digital sobre mecanismos de adaptação dos animais. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Contraturno Digital. E muito obrigado por acompanhar e até a próxima.